Por fim, dando continuidade à aula, para fechar com chave de ouro, eu trago aqui outro presente para vocês, que é um texto pequeno do nosso amicíssimo Platão, que se chama Alegoria da Caverna. A Alegoria da Caverna é um dos mais famosos textos da filosofia de todos os tempos. Foi escrito no século IV antes de Cristo, né? Olha bem o tempo que faz isso, né? 350, 400 anos, 300 anos de Cristo, o cara escreveu algo e nós estamos aqui discutindo isso até hoje. Olha que importância tem a filosofia, a ciência, que importância tem o conhecimento, né? Na alegoria, como a palavra diz, alegoria, pessoal, é sequência de metáforas. Quando eu crio lá na escola de samba, né? Os carros alegóricos, as fantasias, eu estou criando metáforas para contar uma história. No caso, a história aqui, o Platão está falando sobre Sócrates falando com seu discípulo, que é o Glauco, sobre como é que é a busca pela verdade, como é que é a busca pelo conhecimento, como é que deveria ser e como é que as pessoas deveriam conhecer o mundo, né? Então ele faz uma metáfora sobre uma caverna, onde as pessoas estão aprisionadas desde a infância, geração após geração, as pessoas nascem, crescem, ficam bobas e casam e morrem ali, né? Não, tô brincando, não fica bobo em casa não, tá? Mas é isso, né? A criança, de geração após geração, as pessoas vão vivendo naquela caverna. O problema é o modo como as pessoas estão ali dentro na caverna. Elas não podem mexer a cabeça, não podem mexer o pescoço, estão amarradas e posicionadas de uma maneira que a única coisa que elas veem é o reflexo de sombras numa parede do fundo da caverna, que proveniente da luz que reflete fora da caverna. Então tudo que elas têm é barulho de acústica que vem de fora, reflexo do que vem de fora. Tudo que elas conhecem nada mais é do que sombras, vultos e essa confusão que fica dentro da caverna. E aí o Sócrates, o Platão, eles começam a jogar com essa questão do sentido, né? Como é que se constrói a realidade, como é que se constrói a verdade para essas pessoas? Tudo que elas veem, tudo que elas têm condições de ver, é o que está ali na caverna. Não tem luz lá dentro, então elas acham que a luz é aquilo que existe. Para elas, a única luz que existe é aquela ali. Então elas não têm condição de conhecer nada além daquilo ali, porque elas estão amarradas, aprisionadas, e elas acham que lá é verdade. Nasceu, cresceu, viveu aquilo ali. A cultura delas é aquilo ali. E inclusive, contestam se alguém falar outra coisa, né? Nesse caso, vocês vão ler o texto. Eu não quero ficar falando muito sobre o texto, que eu queria que vocês lessem, para vocês chegarem à visão que o autor traz. Então eu achei melhor só ler o texto para vocês de uma maneira bem pausada, para vocês chegarem a uma condição de compreensão talvez mais ajudada do que o texto mostra, né? E no caso específico, eu trouxe aqui uma adaptação da Marilena Chauí, do livro dela Convite à Filosofia, para ficar mais fácil ainda para vocês lerem, porque na versão mais formal é o diálogo, aí corta demais. Aqui não, aqui ela colocou mais em prosa, assim, ficou melhor. Eu vou ler para vocês, para que vocês possam ter uma visão assim bem pausada da leitura mais encadeada do que o texto traz. Tudo bem? Imaginemos uma caverna subterrânea onde, desde a infância, geração após geração, seres humanos estão aprisionados. Imaginou? Uma caverna subterrânea, onde desde a infância, geração após geração, os seres estão aprisionados. Suas pernas e seus pescoços estão algemados de tal modo que são forçados a permanecer sempre no mesmo lugar e a olhar apenas para frente, não podendo girar a cabeça nem para trás nem para os lados. Então a pessoa está numa posição que ela não tem jeito, né? Nem para trás nem para os lados. A entrada da caverna permite que alguma luz exterior ali penetre, de modo que se possa, na semi-obscuridade, enxergar o que se passa no interior da caverna. Semi-obscuridade, não é nem claro, nem escuro, é semi, está no meio, está no vulto.
Está no entremeio entre a escuridão e a claridão. Acabei de criar uma palavra nova aqui, né? Se não tem claridade, podia ter escuridade, né? Então, se tem escuridão, pode ter claridão. Ora, a luz que ali entra provém de uma imensa e alta fogueira externa, que está fora da caverna. Entre ela e os prisioneiros, no exterior, portanto, há um caminho ascendente. Ascendente quer dizer crescente, ao longo do qual foi erguida uma mureta, como se fosse a parte fronteira de um palco de marionetes. As marionetes é aqui que a gente mexe, né? Ao longo dessa mureta palco, homens transportam estatuetas de todo tipo, com figuras de seres humanos, animais, todas as coisas. É o que se passa fora da caverna lá. E é atravessado pela luz e chega no fundo da parede. Chega no fundo da caverna. Por causa da luz da fogueira e da posição ocupada por ela lá fora, os prisioneiros enxergam na parede do fundo da caverna as sombras das estatuetas transportadas, mas sem poder ver as próprias estatuetas, nem os homens que se transportam. Então só vê as sombras, só os vultos. Como jamais, olha, isso aqui é importante, como jamais viram outra coisa, os prisioneiros imaginam que as sombras vistas são as próprias coisas. Eles nunca viram, então eles acham que a sombra é a coisa. Ou seja, não podem saber que são sombras, não podem saber que são imagens, estatuetas de coisa, nem que há outros seres humanos reais fora da caverna. Também não podem saber que enxergam. Eles não sabem que eles enxergam. A única visão que eles têm é aquela dentro da caverna. Porque há a fogueira e a luz no exterior, e imaginam que toda luminosidade possível é aquela luz que existe ali dentro da caverna, que reina na caverna. O que aconteceria, indaga o Platão, se alguém libertasse o prisioneiro, ou os prisioneiros? É importante essa parte, que é alguém que liberta, não é o prisioneiro que arrebenta os grilhões e sai. Viu? Tem muito vídeo aí de YouTube que os caras vão falar sobre a alegoria da caverna, ele coloca que o prisioneiro se libertou. Não, aí perdeu o sentido todo. Não, é alguém que vem e que liberta ele. O que seria, então, o que aconteceria se o prisioneiro se libertasse? O que faria um prisioneiro libertado? O Platão julga que primeiro ele ia olhar dentro da caverna, ele ia conhecer a caverna. Ele ia ver os outros seres ali dentro, as coisas que estavam passando ali, aí ele ia ver a mureta, as estatuetas e a fogueira, né, que está vindo, ele ia conseguir entender que era isso que estava vindo lá de fora. Embora dolorido pelos anos de imobilidade, que ele ia estar, né, aprisionado, vamos imaginar que ele aprendesse a se mover, ele começaria a caminhar. Isso é a visão do Platão, né, para poder também dar sentido para o texto. Ele se dirigiria à entrada da caverna, que é de onde está vindo aquela luminosidade, né, de onde vem as imagens lá que ele vislumbrava no fundo da caverna. E se depara com o caminho ascendente, e nele ele sobe para poder sair da caverna. Num primeiro momento, ele ficaria completamente cego, pois a fogueira, na verdade, é a luz do sol. E ele ficaria inteiramente ofuscado por ela. Alguém já teve no escuro, assim, de repente sai no sol, né? É bem aquele choque nas vistas. Depois, quando ele vai se acostumando com a claridade, ele vê os homens que transportam a estatueta, ou seja, vê as outras coisas, começa a ter clareza do que está vendo, e prossegue no caminho e enxerga as próprias coisas. E descobre que durante toda a vida dele, ele não viu senão as sombras das coisas. Sombras de estatuetas projetadas no fundo da caverna. E que somente agora, com os próprios olhos, ele está contemplando a própria realidade. Olha que coisa devastadora. Você viver geração após geração, a vida inteira, sendo colocado nessa condição. Libertado e conhecedor do mundo, o prisioneiro regressa então à caverna e fica desnorteado agora pela escuridão, de como é que os outros conseguem viver ali, como é que ele viveu aquilo ali, né? Então ele conta aos outros o que ele viu e tenta libertá-los. Assim como alguém libertou ele, tenta libertar. O que aconteceria com esse retorno dele a ele, conforme Platão pergunta? O Platão responde, né? O Sócrates responde. Os demais prisioneiros zombariam dele, não acreditariam em suas palavras, e se não conseguissem silenciá-lo com suas caçoadas, zombando dele, tentariam fazê-lo agredindo ele, inclusive. E se mesmo assim ele teimassem em afirmar o que ele viu, eles poderiam até espancar, né? Certamente tentariam matá-lo, se tivessem condições. Mas quem sabe, né?
Alguns outros poderiam ouvi-lo e, contra a vontade também dos demais, decidir sair da caverna rumo à realidade. Esse é o jogo de sentido do texto. Eu quero que vocês fiquem centrados aí na leitura desse texto e reflitam sobre 3 coisas. O que é a escuridão? Estamos falando de leitura, tá, gente? O que é a escuridão? O que é a claridão? Tô brincando, tá? O que é a claridade, o que é a luz? Então, o contraste entre escuridão e luz. E o que é a semi-obscuridade? Muito obrigado a vocês, um abraço.